Fala pessoal, aqui quem tá com vocês é um Demiurgo, né? Do canal Um Demiurgo, professor João. Então nós vamos continuar aqui a nossa série de análise do livro do Manifesto do Partido Comunista. E a gente vai partir aqui de onde havíamos parado, que era justamente ali quando Marx e Engels começam a nos situar naquele processo de transformação que vai então abolir a velha sociedade medieval e introduzir uma sociedade com características burguesas, com características de produção da sociedade burguesa, né? Então vamos continuar aqui. Abre aspas. No lugar da manufatura surgiu a grande indústria moderna. No lugar dos pequenos produtores, os industriais milionários, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos. Então aqui, no lugar do senhor feudal, nós vemos então o surgimento aqui dos burgueses, né? Os burgueses vão tomar o lugar de dominação que até então era exercido pelos senhores feudais, né? Exercidos pelo clero também, se você quiser ir mais a fundo nas relações sociais da Idade Média. Bom, pessoal, continuando então, é bom a gente ter em mente o seguinte: o desenvolvimento do capitalismo industrial vai ser impulsionado pelo desenvolvimento do mercado mundial, né? Lembrando que com as cruzadas, com as aberturas dos mercados europeus, com as grandes navegações, o que os europeus burgueses que estavam surgindo na época estão buscando? Estão buscando justamente ampliar, né, o seu comércio, ampliar, né, o seu capital, né, fazer investimentos para aumentar a sua influência comercial, para enriquecer cada vez mais, né? E por meio da descoberta da América, isso vai ficar cada vez mais atenuado na sociedade burguesa europeia, né? A gente tem aqui a relação dos monopólios coloniais, por exemplo, né, que vão ser utilizados na Europa principalmente para investir na industrialização. Para quem não sabe, o ouro descoberto aqui nas Minas Gerais vai ser muito utilizado lá na Inglaterra, né? Os ingleses vão pegar esse ouro através das dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra e vai acabar investindo, né, no capitalismo industrial que está surgindo nas Ilhas Britânicas, beleza? Então é bom a gente também ter em mente que o capitalismo, por mais que ele vá se desenvolver de uma forma muito, colocar entre aspas aqui, num processo entre aspas natural, né, nós vamos ter na verdade muito investimento estatal, né? Os ingleses vão criar inúmeros bancos de desenvolvimento na Inglaterra, né, no Reino Unido como um todo, para justamente estar investindo nas indústrias. Então é um investimento estatal que também vai disponibilizar o crescimento do capitalismo britânico. Bom, continuando aqui, por desenvolvimento nós devemos entender o progresso no comércio, na navegação, né, e na construção de linhas férreas e também na comunicação, né? Então, para uma sociedade que vai começar a se estabelecer, né, a partir de relações comerciais, é muito importante essa conexão, né, essa conexão tanto material, né, dos transportes férreos e navais, como também da comunicação, né? Bom, abre aspas. Esse desenvolvimento, por sua vez, voltou a impulsionar a expansão da indústria. Então, é um ciclo virtuoso, né, que acaba se desenvolvendo. Bom, continuando aqui. Na medida em que as indústrias se desenvolviam, o capital se acumulava nas mãos da burguesia, na burguesia que estava nascendo. As classes existentes da Idade Média passaram a segundo plano.
dando lugar a uma nova lógica industrial. Então as classes antigas estão deixando de existir e o que nós vemos surgir é cada vez mais burgueses e proletários. Abre aspas. Vemos, assim, como a burguesia moderna é ela mesma o produto de um longo processo, moldado por uma série de transformações nas formas de produção e também de circulação. Então aqui, né, a nossa chargezinha, charge evolução humana, né, da Idade da Pedra à Era do Computador. Na visão de processo, né, na visão da luta de classes como motor da história e do materialismo histórico como uma ferramenta de análise da realidade, né, nós podemos observar que as transformações, os progressos, sejam tecnológicos, sejam dos meios de produção, sejam das relações sociais, são acúmulos de interações e relações que vão, né, de dominação também, relação de dominação, relação de poder, que vão se sobrepondo ao longo do tempo, originando o que nós temos agora. Claro que isso acontece no meio de inúmeros processos de continuação, de descontinuação, de ruptura, enfim, né? Processo muito complexo. Cada etapa de desenvolvimento da burguesia foi acompanhado por uma transformação política. De dominação e opressão feudal, um terceiro estado sujeito aos impostos da monarquia surge, né? Então os burgueses acabam sendo tributários de uma monarquia que está surgindo ali, certo? Que está se fortalecendo ali. Mais tarde, no período da manufatura, temos a ascensão das monarquias absolutistas. E é justamente, né, Marx e Engels pontuam isso muito bem ali, é justamente no período das monarquias nacionais absolutistas que a burguesia conquista o efetivo domínio político, né, sob representação do Estado moderno, né, que para Marx e Engels é o banco de negócios comuns da classe burguesa, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos então um quadro, A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, que vai, digamos assim, trazer aqui uma figura, né, para a gente imaginar, né, que para o Marx e para o Engels, né, diferente do que a gente acaba pensando hoje, né, para o Marx e para o Engels, a burguesia ela teve um papel altamente revolucionário, né? Então a burguesia ela não era reacionária, ela não nasce reacionária, ela nasce revolucionária, né? Por quê? Porque ela abole as relações patriarcais e idílicas do sistema feudal, onde um ser humano era considerado naturalmente superior ao seu semelhante, né? Porém, após tomar o poder de revolucionários, eles passam a serem conservadores e muitas vezes até mesmo reacionários, porque a burguesia, como Marx vai observar, ela vai criar um sistema que vai estar se transformando constantemente a partir da transformação dos meios de produção e das relações de produção, né? A política ela não vai se transformar, a política institucional, né? Os burgueses vão dominar essa política, porém a realidade material ela vai estar sempre se transformando. Então às vezes vai acontecer de ter uma burguesia mais transformadora, progressista no sentido da relação de produção, na relação, né, de criação de novos meios de produção. E vamos ter algumas burguesias que vão querer manter o que está posto. Por exemplo, né, vamos pensar aqui, a burguesia comercial é uma das primeiras burguesias que surge, né, na história do capitalismo. Depois nós temos uma burguesia industrial, né? Então essas duas burguesias, por mais que pertençam a uma mesma classe de dominação, elas vão ter objetivos distintos que vão acabar colocando ela, às vezes, umas contra as outras, né? Bom, continuando aqui.
Então é importante a gente ressaltar que a burguesia nasce revolucionária lá, né, no fim da Idade Média, pois eles abolem, né, um sistema que tinha alguns seres humanos considerados naturalmente superiores a outros, né? Só que quando eles tomam o poder, eles não fazem questão de preencher o vazio que fica com a superação dos valores antigos, né? Eles não suprem isso com ideais humanitários, como queria, por exemplo, a Revolução Francesa, com o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, né? A fraternidade, ela nunca é um objetivo burguês, né? Então esse vazio fica ali. E o que vem em troca disso? O que surge no lugar desses valores antigos? Surge o valor de troca, né? E se abre caminho para a mais desavergonhada exploração de classes jamais vista. Palavra ali, a desavergonhada, que o Marx e o Engels utilizam para falar dessa exploração. E aqui, ó, essa exploração vai resultar no que vocês estão observando aí nesta fotografia, por exemplo, né? Crianças que eram utilizadas, né, por serem pequenas, eram utilizadas para limpar chaminés de fábricas, né? Então, por isso, Marx fala, né, uma das explorações mais desavergonhada, porque você não observa uma criança ali, você enquanto um capitalista, um burguês, você observa uma ferramenta para fazer o seu negócio funcionar, né? A chaminé da fábrica tem que estar desentupida para liberar essa energia que está sendo movimentada dentro da fábrica. E a criança vai subir esse papel. Essa criança vai ter doenças pulmonares, vai morrer de uma forma mais rápida, vai ter uma expectativa de vida reduzida em 80%? Vai, mas é para o bem do capitalismo, para o bem do progresso, né? Continuando aqui, Marx e Engels pontuam então, abre aspas, as relações de troca vão transformar o médico, o jurista, o sacerdote, o poeta e o homem de ciência em trabalhadores assalariados, em meros trabalhadores assalariados. Porque essa relação de troca vai retirar o valor do trabalho e vai alienar o trabalhador, transformado em mera, né, relação de troca, relação comercial. Então eu sou professor. No mundo capitalista, eu sou apenas observado, né, como detentor de um trabalho a ser explorado. Como um médico também. O médico não está ali mais para salvar a vida daquela pessoa ou amenizar a dor, né, o sofrimento. O médico passa a ser visto como um trabalhador, né? Então tem um trabalho para dar em troca, e o valor não é mais salvar a vida, o valor é o dinheiro, né? Bom, a burguesia demonstrou o que a atividade humana pode realizar, abre aspas, construiu maravilhas maiores que as pirâmides egípcias, os aquedutos romanos e as catedrais góticas, conduziu expedições que tiram o brilho das grandes migrações e das grandes cruzadas, né? E aqui então a gente tem as 7 maravilhas aí do mundo moderno, né? E nós temos aqui em contrapartida os arranha-céus tão característicos do capitalismo tardio do século XXI, né? Porém, Marx e Engels apontam que a burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de produção. Abre aspas, portanto, as relações de produção e, por conseguinte, todas as relações sociais. Então, essa visão de que está tudo se transformando do capitalismo, ela tem que ser entendida, né? O que se transforma? As relações de produção e as relações sociais, tá bom? O poder não se transforma, o poder fica nas mãos dos burgueses. Abre aspas. A conservação inalterada dos antigos modos de produção
era a primeira condição da existência de todas as classes industriais anteriores, né? Porém, a transformação e o progresso desenfreado são inerentes ao capitalismo. Então, no capitalismo nós observamos as sociedades se transformarem incessantemente, né? Então, o capitalismo de hoje não é o mesmo capitalismo do século do século XIX. Ele vai se transformando. E no século XXIX, se ainda existir capitalismo, ele vai ser com certeza diferente, né? E aqui, pessoal, eu trouxe um autor que pela primeira vez vai colocar em questionamento, né? Vai colocar em questionamento esse progresso desenfreado do capitalismo que nós observamos, que é o Walter Benjamin. A partir dessa obra aqui à direita, o Ângelos Novos, do Paul Klee, né? O Walter Benjamin ele vai fazer a seguinte alegoria, né? O anjo da história, na verdade, ele não olha mais para a história como os historiadores do século XIX e do século XVIII olhavam, né? Lembrando, Walter Benjamin, século XX, né? Século dos extremismos, do nazismo, do fascismo, né? Digamos assim, do capitalismo completamente desnudado de qualquer valor humano, né? Século XX, ali. Ele vai, na verdade, o anjo da história vai olhar assustado para a história, para o que se passou, e vai tentar cada vez mais tomar distância disso, né? Ele olha assustado, sem poder arrumar, sem poder consertar, porque o que já passou já foi, né? E aí, a partir disso, ele vai criar a seguinte metáfora, né? O capitalismo, na verdade, ele é uma locomotiva desgovernada indo em direção a um precipício. Então, conforme o capitalismo ele ainda exista, nós vamos sentir sim transformações, e muitas vezes vamos achar que essas transformações elas são benéficas, né? Só que no fim do caminho nós temos um precipício, né, que a locomotiva desenfreada do capitalismo está nos fazendo ir, né? Nós vamos chegar até esse precipício, tá bom? Então fica aí também a dica do Walter Benjamin para vocês pesquisarem mais sobre ele. E para finalizar então o vídeo de hoje, galera, eu quero fazer a leitura aqui de uma citação que eu acabei esquecendo de colocar aqui na apresentação, mas eu coloco posteriormente também, e também no PDF que eu vou estar continuando produzindo aqui para vocês, que é a seguinte, né? Marx e Engels falando isso, abre aspas: tudo o que era sólido se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas, né? Então, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Vamos pegar de exemplo aqui as cidades litorâneas de Santa Catarina, que é onde eu moro. Elas estão passando cada vez mais por transformações no nível urbano, assim, que são muito rápidas. Ali em Itapema, onde eu residia, nós temos prédios ali que são prédios que estão prestes a serem demolidos para dar lugar a outros arranha-céus. Então tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Tudo que era sagrado, então as relações ali, os valores colocados no trabalho das pessoas já não existem mais. Tudo que era sagrado agora é profanado, né? Vamos pensar aqui nas relações sociais, nas relações de poder existentes dentro das igrejas evangélicas hoje. A função sacerdotal não é uma função sagrada? Ela não visa trazer alento para a alma, paz, tranquilidade, né? Trazer um consolo
para os fiéis? Hoje não mais. O que nós vemos hoje nas igrejas evangélicas? Nós vemos o profano. Nós não vemos mais o sagrado. Nós vemos pastores interessados no lucro, não é? Então, o capitalismo proporciona isso. Bom, pessoal, por hoje é isso e até mais.